Aleluia, povo de Deus, aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus de São Paulo. Eu não sou político, não tenho vontade de entrar na política, mas eu sou uma pessoa que intercedo pela nação brasileira e trago sempre alerta para as pessoas saberem o que está acontecendo. Em Provérbios 29 diz a palavra: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o perverso reina, o povo geme. A população brasileira não tem gemido nesse tempo agora? Roubo no INSS, roubo na Petrobras, roubo nos Correios, a saúde sendo prejudicada, a educação sendo prejudicada desde quando esse governo assumiu. Governo este que desde o princípio, onde ele diz que pequenos roubos de celulares não são assim tão graves assim. Quem foram as primeiras pessoas a torcer pela vitória deste governo nas eleições? Não foram os ladrões, assassinos, traficantes dentro dos presídios? Não foram os traficantes lá no Morro do Alemão que festejaram atirando para cima com metralhadoras? E já chegou a dizer que os traficantes, os ladrões, os criminosos são vítimas da sociedade? E todos esses que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas, não foram pessoas envolvidas no crime? E o que elas fizeram? Tentaram matar a polícia, nunca respeitaram a polícia, usaram o drone para tentar matar policiais. Ou seja, os policiais então não tinham o direito de revidar e de cumprir a lei e a ordem no meio de uma cidade que é dominada pela criminalidade? Lembrando, queridos, que o líder desta nação já se declarou comunista, como líderes de muitos outros países que levaram as suas nações à miséria, à destruição. Como está a Venezuela hoje? Na miséria, no caos total. E eles querem fazer a mesma coisa no Brasil. Lembra que um tempo atrás os ministros da Justiça queriam a liberação das drogas no Brasil? Veja como é que está alguns lugares do Brasil, onde cidades estão sendo esvaziadas, tem condomínio sendo obrigado a pagar taxas para criminosos dominando sobre a nação. Não haveria necessidade de fazer uma incursão como essa? Eu creio que eles vão tentar responsabilizar o governante do Rio de Janeiro, a polícia e todos que foram envolvidos nessa operação. Lewandowski, que disse que Lula ficou estarrecido com a quantidade de pessoas mortas, mas também ficou chateado porque não foi avisado. Mas eu pergunto, se ele fosse avisado dessa operação, ele teria deixado? Porque foi lá que Lula foi fazer política, lá no Morro do Alemão. Então, oremos pelo nosso Brasil. Tem muita coisa errada na nossa nação, tem muita coisa escondida, mas eu declaro a palavra de Deus. Não há nada oculto que não seja revelado. E o plano do mal contra o Brasil será quebrado. A maior parte das pessoas que moram ali são famílias de bem, são pessoas de bem, mas que na verdade estão ali manipuladas, controladas, dominadas. Ninguém faz o que quer fazer, não. Até para você visitar alguém lá, você tem que baixar o vidro, baixar o farol, se identificar. As pessoas vivem debaixo de uma manipulação, de um controle, de um domínio do tráfico de drogas. Aí você vai ver um monte de líderes, pastores, bispos, apóstolos, cristãos em geral, que estão apoiando esse governo, um governo comunista, um governo maligno. Fique de olhos abertos a esses líderes. Esses líderes não têm vida com Deus, porque quem serve a Deus não compactua com as obras das trevas, de destruição, de caos em uma nação. Oremos pelo Brasil, oremos pelo que está acontecendo. Abre o teu olho, crente, em nome de Jesus. Lula recebeu os bispos da Assembleia de Deus, Manuel Ferreira e Samuel Ferreira. E a gente tem visto de umas semanas para cá outro presidente Lula em relação a isso. Eu quero dizer, isso que ele está fazendo, ele não fazia, ele era contra. Ele era contra fazer isso. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Mas eles não foram para prender ninguém. Eles foram para matar, dizendo que foi uma operação maravilhosa. Que operação maravilhosa é essa? Que você não resgata um ser daquele? Do Complexo do Alemão, das mãos de 18 líderes comunitários. Vai criar comitê para que o povo das favelas possa ajudar a decidir o que o governo vai fazer. Conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. Vídeos gravados por moradores mostram balas cruzando os telhados das casas.
Carros incendiados também serviram de barreira para o avanço da polícia. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Nem a Polícia Federal tem que fazer o papel que é o papel da Polícia do Estado. Pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o Exército no Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Lula ficou estarrecido com o número de mortos e surpreso que a operação não tenha sido informada ao governo federal com antecedência. A discussão sobre o uso da GLO voltou ao debate depois da mega operação. São armas fundamentais para as facções na expansão de territórios. Um arsenal que espalha o terror. A cooperação de estados e do governo federal ao Rio. E também o avanço das facções criminosas que passaram a dominar várias regiões do país. Aqui na Zona Norte do Rio, os moradores e também quem tem sala comercial nesse condomínio, nesse prédio, receberam então esse aviso, esse alerta, o pagamento de uma taxa imposta por traficantes do Morro São José, R$ 1.800 mensalmente para esses traficantes. Uma possível retaliação por parte dos criminosos rivais forneceram o combustível para a fuga da população, que logo se imaginou no fogo cruzado de uma guerra entre os traficantes. É uma visão impressionante, ninguém nas ruas, ninguém nas casas. Praticamente toda a população do distrito fugiu daqui, como se estivessem patrulhando uma cidade fantasma. Em Fortaleza, cerca de 30 casas foram abandonadas pelos moradores da cidade de Pacatuba após ordens de facções criminosas. Vocês têm 24 horas para ir embora do condomínio. Se desacreditarem, vamos pegar vocês na saída. E no estado, que é governado pelo petista Eumano de Freitas, segurança pública não é prioridade. Como é que vocês acham que o policial tem que tratar um marginal que recebe o policial à base de tiros de fuzis, à base de drones com granadas? As verdadeiras vítimas dessa história foram os nossos policiais. Por trás das fardas, as pessoas. Nomes de homens honrados que perderam suas vidas para proteger as de outros. Nomes de trabalhadores que também sentiam medo, como qualquer um de nós. Mas foram assim mesmo servirem uma missão maior. Mãe, eu vou aí mais tarde, eu te amo, eu também te amo, meu filho. E hoje, vou enterrar ele. Nunca é só a família que perde. É a pátria-mãe que se despede de um grande guardião, pelas vidas perdidas dos agentes, pelas famílias que ficaram. A busca pela segurança de todos não acaba aqui. A Secretaria de Segurança Pública do Rio enviou um relatório sobre a atuação de facções criminosas ao governo americano. Como os Estados Unidos têm a ideia de enquadrar os nossos traficantes. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o porte de maconha. O ministro Dias Toffoli... Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. A liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução. Já a ministra Carmen Lúcia considerou que a lei já determinava que os usuários não podem ser tratados como traficantes e que as punições só podem ser administrativas. A maioria dos ministros do Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para o uso próprio. É a política que se tem adotado no Brasil largamente de prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Você pode ter esse menino na cadeia, você destrói a vida dele, não serve para nada. Foi a descriminalização das drogas sintéticas. Para nós, ao contrário do PS e PSD, não há dúvidas. Quem trafica droga, seja ela qual for, é na prisão que deve ter o seu lugar. Para mostrar que só há um partido que lutará contra a descriminalização das drogas sintéticas em Portugal. Na Califórnia, os eleitores aprovaram uma lei que pune com mais rigor o roubo e o uso de drogas.